O que a Bíblia diz sobre o sexo? Pouca gente tem coragem de falar sobre isso com clareza. Uns tratam o sexo como se fosse um pecado em si, outros tratam como se fosse só diversão, só química, só momento, só prazer. De um lado culpa, do outro banalização. Mas a verdade é que a Bíblia não entra em nenhum desses extremos, e talvez seja justamente por isso que tanta gente se incomoda quando esse assunto aparece. Porque a Bíblia não passa pano. Ela não adapta a verdade para agradar desejo, tendência ou cultura. Ela não alivia o que Deus chamou de sério. E quando a gente pergunta o que a Bíblia diz sobre o sexo, a resposta não é superficial, nem conveniente. A resposta é profunda e confronta. A primeira coisa que precisa ficar clara é essa: a Bíblia não ensina que sexo é algo sujo. Isso é uma mentira que muita gente ouviu durante anos. Sexo não é uma invenção do mundo, não foi criado pelo pecado, não foi um acidente da natureza. O sexo foi criado por Deus, e tudo que Deus cria tem propósito, tem ordem, tem sentido, tem direção. O problema é que a nossa geração pegou algo que era sagrado e transformou em produto, transformou em entretenimento, transformou em impulso, transformou em consumo. Hoje o sexo é usado para vender roupa, música, filme, status, validação e atenção. O mundo não trata o sexo como algo valioso, trata como mercadoria. E quando algo sagrado vira mercadoria, ele perde o sentido e começa a ferir quem consome e quem entrega. A Bíblia mostra que o sexo não é apenas um ato físico. Esse é um dos maiores enganos de hoje. Tem gente repetindo: é só corpo, é só química, é só uma noite. Não significa nada. Mas a Bíblia deixa claro que significa sim, e significa muito. Porque o sexo toca áreas que vão além da pele. Ele mexe com vínculo, com alma, com entrega, com intimidade, com memória, com emocional. Ele cria conexão. Ele deixa marcas. Ele abre portas internas. Por isso não dá para tratar algo tão poderoso como se fosse só uma brincadeira de adulto. E aqui está um ponto que muitos não querem ouvir. A Bíblia coloca o sexo dentro de um contexto. Ela não apresenta o sexo como uma experiência solta, sem limite, sem consequência e sem aliança. O padrão bíblico é claro: o sexo não foi feito para qualquer ambiente, qualquer momento e qualquer relação. Foi feito para a aliança, foi feito para o compromisso. Foi feito para a união que tem responsabilidade, verdade e permanência. Isso bate de frente com tudo que o mundo prega hoje. Porque o mundo diz: siga seu coração. A Bíblia diz: guarde seu coração. O mundo diz: se deu vontade, faça. A Bíblia diz: nem toda vontade merece ser obedecida. O mundo diz: o importante é sentir. A Bíblia diz: o importante é honrar a Deus até nos desejos. Percebe o choque? Nós vivemos numa cultura que idolatra o prazer e ridiculariza o domínio próprio. E esse é o problema, porque quando o prazer vira seu Deus, qualquer limite parece opressão, qualquer verdade parece julgamento, qualquer freio parece repressão. Mas a Bíblia não apresenta limite como castigo, ela apresenta limite como proteção. Deus não estabeleceu direção para destruir sua felicidade. Deus estabeleceu direção para proteger sua identidade, sua paz, seu coração e seu futuro. E vamos ser honestos: quantas pessoas estão sorrindo por fora e quebradas por dentro por causa de escolhas sexuais desordenadas? Quantas entraram em relacionamentos movidos por carência? Quantas confundiram desejo com amor? Quantas usaram o corpo para tentar receber afeto? Quantas se entregaram esperando conexão e saíram mais vazias do que entraram? Quantas hoje carregam culpa, comparação, dependência emocional, lembranças dolorosas e confusão espiritual porque acreditaram que sexo sem aliança não teria peso? A Bíblia já alertava sobre isso há muito tempo. Ela sempre tratou o corpo com dignidade, sempre tratou a sexualidade com seriedade, sempre ensinou que o ser humano não foi feito para ser governado pelos impulsos, mas pelo Espírito. Isso significa que maturidade espiritual também aparece na maneira como você lida com desejo, prazer, tentação e limite. Porque falar sobre sexo na Bíblia não é só falar sobre regra, é falar sobre senhorio. Quem governa você? Sua carne ou seus princípios? Seu impulso ou sua consciência? Seu desejo momentâneo ou sua obediência a Deus? Essa é a discussão real. Muita gente quer um Jesus que perdoa, mas não quer um Senhor que confronta. Quer consolo, mas não correção. Quer amor sem arrependimento. Quer acolhimento sem transformação. Só que o Evangelho nunca funcionou assim. Jesus ama, perdoa, restaura e recebe, mas Ele também chama para uma vida diferente. Ele não diz: continue como está e tudo bem. Ele diz: vai e não viva mais do mesmo jeito. Isso inclui a área sexual.
E aqui é importante dizer algo com muito equilíbrio: sentir desejo não é pecado, ser tentado não é pecado, ter luta nessa área não é pecado. O pecado começa quando a pessoa decide alimentar, justificar, praticar e normalizar aquilo que Deus chamou para ser tratado com santidade. Existe uma diferença entre ser humano e ser escravo dos impulsos. Existe uma diferença entre enfrentar tentações e construir identidade em torno delas. A Bíblia não nos chama para fingir que o desejo não existe. Ela nos chama para submeter o desejo a Deus. Isso muda tudo. Porque o problema não é só fazer ou não fazer. O problema está no coração. Tem gente que talvez ainda não caiu fisicamente, mas já se entregou mentalmente. Já vive dominada por pornografia, fantasia, conversas impróprias, sensualidade constante, vício em validação, necessidade de conquista, flerte compulsivo e consumo de tudo que estimula uma mente sexualmente desgovernada. A Bíblia não lida só. Ela vai na raiz. Ela confronta intenção, imaginação, motivação e desejo. Isso assusta porque tira a máscara da religiosidade, mostra que santidade não é parecer puro, é ser tratado por Deus de verdade. Outro ponto importante: a Bíblia não fala sobre sexo apenas para proibir, ela também fala para valorizar. Dentro do propósito de Deus, o sexo não é vergonha, não é impureza, não é culpa, é expressão de intimidade, entrega e unidade. O problema é que muita gente só ouviu duas versões: ou a versão liberal que banaliza tudo, ou a versão religiosa mal explicada que condena tudo. Mas a visão bíblica é mais alta que as duas. Ela não idolatra o sexo, mas também não demoniza. Ela coloca no lugar certo. Muita gente quer um Jesus que perdoa, mas não quer um Senhor que confronta. Quer consolo, mas não correção. Quer amor sem arrependimento. Quer acolhimento sem transformação. Só que o Evangelho nunca funcionou assim. Jesus ama, perdoa, restaura e recebe. Mas Ele também chama para uma vida diferente. Ele não diz, continue como está e tudo bem. Ele diz, vai e não viva mais do mesmo jeito. Isso inclui a área sexual. E aqui é importante dizer algo com muito equilíbrio: sentir desejo não é pecado, ser tentado não é pecado, ter luta nessa área não é pecado. O pecado começa quando a pessoa decide alimentar, justificar, praticar e normalizar aquilo que Deus chamou para ser tratado com santidade. Existe uma diferença entre ser humano e ser escravo dos impulsos. Existe uma diferença entre enfrentar tentações e construir identidade em torno delas. A Bíblia não nos chama para fingir que o desejo não existe. Ela nos chama para submeter o desejo a Deus. Isso muda tudo. Porque o problema não é só fazer ou não fazer. O problema está no coração. Tem gente que talvez ainda não caiu fisicamente, mas já se entregou mentalmente. Já vive dominada por pornografia, fantasia, conversas impróprias, sensualidade constante, vício em validação, necessidade de conquista, flerte compulsivo e consumo de tudo que estimula uma mente sexualmente desgovernada. A Bíblia não lida só. Ela vai na raiz. Ela confronta intenção, imaginação, motivação e desejo. Isso assusta porque tira a máscara da religiosidade, mostra que santidade não é parecer puro, é ser tratado por Deus de verdade. Outro ponto importante: a Bíblia não fala sobre sexo apenas para proibir, ela também fala para valorizar. Dentro do propósito de Deus, o sexo não é vergonha, não é impureza, não é culpa, é expressão de intimidade, entrega e unidade. O problema é que muita gente só ouviu duas versões: ou a versão liberal que banaliza tudo, ou a versão religiosa mal explicada que condena tudo. Mas a visão bíblica é mais alta que as duas. Ela não idolatra o sexo, mas também não demoniza. Ela coloca no lugar certo. Porque no fim das contas, sexo fora do propósito não é só quebra de regra, é desordem de adoração. Mostra o que está no centro. E quando Deus não está no centro, qualquer impulso assume o trono. Só que existe esperança. E isso precisa ser dito com força. A mensagem da Bíblia não é só confronto, também é redenção. Não importa o que a pessoa viveu, errou, praticou ou carregou até aqui. Em Cristo existe perdão, existe limpeza, existe restauração, existe novamente, existe recomeço, existe libertação para quem estava preso nessa área, existe cura para quem foi ferido, existe dignidade para quem se sentiu usado, existe direção para quem se perdeu. Mas restauração começa quando a verdade é aceita. Ninguém é curado daquilo que insiste em justificar. O que a Bíblia diz sobre o sexo? Ela diz que sexo tem poder, que não é brincadeira, que não é só físico, que não deve ser banalizado, que precisa de responsabilidade, que tem lugar certo, que mexe com dimensões profundas do ser humano, que pode ser bênção no propósito de destruição fora dele, que seu corpo importa, que santidade importa, que domínio próprio importa, que obedecer a Deus nessa área não é perda, é proteção.
E acima de tudo, a Bíblia diz que você não foi chamado para viver sendo governado pela carne, mas pelo Espírito. No final a pergunta não é até onde eu posso ir sem parecer errado. A pergunta não é o que todo mundo está fazendo. A pergunta não é o que eu sinto vontade de fazer agora. A pergunta certa é: isso honra a Deus? Isso preserva meu coração? Isso me aproxima da santidade ou me empurra para o abismo? Isso me fortalece ou me escraviza? Isso é amor ou é só impulso disfarçado? Porque nem tudo que dá prazer traz paz. Nem tudo que parece liberdade é liberdade. Nem tudo que começa com desejo termina em vida. A Bíblia não rebaixa o sexo. A Bíblia eleva o sexo. O homem é que rebaixou. A cultura é que corrompeu. O pecado é que distorceu. E quando Deus chama para viver diferente, não é porque Ele quer tirar algo de você, é porque Ele quer impedir que você perca a si mesmo.